Boa noite, estou no Portugal, desta vez com Ricardo Tavares a responder a algumas questões. Boa noite, o tema Ricardo. é... Hoje vamos falar da influência da tuna espanhola na tuna estudantil portuguesa, ou vice-versa. E vamos começar com o boom. Uma das razões para o boom tunante em Portugal foi a influência da tuna espanhola, visita de tunas espanholas cá. Antes disso, o que é que havia de influência? Se é que havia? O que tínhamos era muito pontual. A influência que havia da tuna espanhola antes do boom na tuna portuguesa era das tunas espanholas, eminentemente do foro universitário, para as poucas tunas portuguesas que existiam na época. Tuna do Orfeu Universitário do Porto e Tuna Académica da Universidade de Coimbra. Lembrar que a Tuna Universitária do Porto, Tuna do Orfeu Universitário do Porto, antes Estudantina Académica do Porto, antes Tuna Académica do Porto, todas essas mutações anteriores ao boom da própria Tuna, hoje Tuna Universitária do Porto, encontramos aqui e ali no repertório temas temas espanhóis, claramente, os clavelitos, por exemplo, os famosos clavelitos, surgem em LPs de época, em 1960 e qualquer coisa, é uma questão de precisar melhor. Portanto, há uma pequena, sim, mas nada comparado ao que veio a acontecer no boom. Aí sim, no boom das tunas portuguesas, mais a norte de Portugal, mais focado na cidade e na Academia do Porto, houve claramente, sem qualquer espécie para dúvida, uma influência da tuna espanhola nos repertórios, principalmente, e na estética também das tunas portuguesas. Mais, volto a referir que isto é importante a norte e, concretamente, na cidade do Porto. Ok, passando à frente, a nível de traje, Portugal tem um traje de estudante que é adotado por muitas tunas, mas depois há tunas que optam por outros trajes e algumas com influência, ou parecem ter influência espanhola. Achas que é de realçar ou é mero acaso? Não, acaso não é certamente. Eu não posso acreditar que tenha sido acaso. O surgimento de vários trajes em Portugal tem a ver com uma questão maior, que é a procura de identidade própria. A partir do momento em que surge o boom, cada tuna começou a procurar o seu próprio espaço, a sua própria identidade. Sim, em certos e determinados sítios houve algum conservadorismo naquilo que é a parte mais, digamos, de indumentária, mais estética, mais visual. Casos, por exemplo, da Academia do Porto, é muito mais conservadora. Não há, que eu saiba, nenhuma tuna da Academia do Porto que não use capa e batina. Portanto, por aí já se pode ver, e estamos em 2020 e ainda assim o é. Já noutros locais houve, para provocar uma distinção clara e uma figura identitária mais próxima, se calhar, da sua forma de estar e de ver, refletiu-se também essa procura identitária naquilo que foi a criação de trajes, que concomitantemente teve a ver também com a procura de trajes novos em academias novas ou mais recentes que surgiram também nessa época. Não esquecer que muitos dos atores, ou a esmagadora maioria dos atores do boom das tunas, são os mesmos, há uma sobreposição, ok? Que estiveram no ressurgimento da introdução da praxe académica, e com as novas academias, cada uma procurou também adaptar o seu próprio traje académico, o seu próprio código de praxe, muitas vezes reflete. Em Braga não há Dux, há Papa, portanto, há o cabide cardeais, por exemplo. Cada uma foi adotando, e assim sucessivamente, e vamos para o país inteiro, e temos um replicar deste tipo de circunstância pelo país inteiro. Portanto, era perfeitamente natural, e seria perfeitamente natural, que aqui e ali as tunas tivessem também a procura da criação de um traje que, em alguns casos, sim, foi claramente inspirado no traje de tuno espanhol, que, convém dizer, é ele próprio uma amálgama de trajes de todo o tipo e feitio de vários séculos, desde o Correio La Tuna, passando pelo século de Ouro. Depois também tem algumas influências consoante a região, onde reparar, vossas excelências, que as tunas do norte de Espanha, por causa do frio, raramente usam aqueles bombachos cervantinos, são aqueles calções mais curtos que parecem Miguel Cervantes e aquelas fotografias muito redondos, ok? Que são mais típicos de tunas de centro-sul, precisamente por causa de questões que têm a ver com o ambiente, com o calor ou com o frio, ok? Normalmente os calções das tunas do norte de Espanha são mais ou menos até os joelhos e passam. São calções, por exemplo, muito raros de encontrar já nas tunas do sul de Espanha. Obviamente que há exceções, ok? Nós estamos a falar de uma forma genérica. Portanto,
O próprio traje de tudo espanhol é ele uma amálgama, que não é traje académico, ok? São coisas diferentes. Ok. Respondendo à tua pergunta, sim, há casos de trajes em Portugal de tunas que são claramente inspirados no traje espanhol. E há academias que têm 4, 5 tunas, 3, cada uma com o seu traje diferente, na mesma academia, por incrível que possa parecer. Mas Avançando. é plausível e nada disto é criticável, é o que é. Não há Avançando. juízo do que é. Avançando. A nível de festivais de tunas, antes do boom já havia festivais de tunas. Se calhar em moldes diferentes. Queres falar sobre isso? Portanto, em Portugal e em Espanha, essa é a comparação que eu faço, correto? Sim. Pronto, a influência do Sim, diz. festival no boom já foi desenhado à semelhança do que existia em Espanha. Mas antes do boom já existiam festivais de tunas em Portugal. Mas se calhar em moldes diferentes, não? Não, no foro universitário não, porque não havia tunas sequer para isso. Mas logo por aí, portanto, era praticamente impossível isso acontecer. Existiram, sim, e há relatos de festivais de tunas no âmbito popular. Isso sim, nós temos. Tunas populares portuguesas que competiram em festivais de tunas, aliás, até dá-se o caso, numa determinada ocasião, chamarem-se grande certamen de tunas de Penafiel. Muito à imagem e semelhança, se calhar, daquilo que acontecia no lado espanhol. Portanto, em todo o caso, dizer que em Espanha o Festival de Tunas praticamente que nasce no franquismo. Poderá ter havido um ou outro anteriormente a esse regime ditatorial, mas com alguma expressão nasce no franquismo. Sob a égide do Sindicato Espanhol Universitário, que é a ala universitária, digamos assim, da falange espanhola que dominou o regime franquista, sob a sua égide, promoveu festivais de tunas que tinham uma particularidade, que eram realizados à porta fechada, ou seja, nos festivais de tunas onde as tunas tocavam, as convidadas tocavam única e exclusivamente para um júri, que era extremamente rigoroso em todos os aspectos daquilo que as tunas apresentavam, inclusivamente ao ponto de desclassificar. Há um caso, um relato de um desses certamenes à porta fechada do tempo do franquismo, em que a tuna de Córdoba é desclassificada pelo arrojo dos temas que apresentou, ou seja, saiu fora um bocadinho daquilo que era expectável e aceite e ratificado pela ditadura espanhola, foi suficiente para ser desclassificada. No entanto, nessa mesma peça jornalística conseguimos ler mormente tal foi a melhor tuna de longe a ter estado em cima daquele palco. Portanto, temos coisas absolutamente anacrónicas, absolutamente extemporâneas deste género, que são características de um regime de um tempo muito próprio. O único prémio que era disputado à porta aberta, ou digamos, na rua, era sintomaticamente o prémio do melhor passa-calhas. Esse sim era a única ocasião em que os espanhóis poderiam assistir a esse certamen. Ok? Se calhar a influência mais. E é daí que vem a influência calherreira, como eles dizem, a influência de rua também não só obviamente, mas também é daí que vem a influência da rua na tuna espanhola. Não esquecer que a tuna espanhola é eminentemente de rua, de calhe, ok? Ao contrário da nossa, que é indoor, é muito mais indoor, mesmo chegando ao boom e tentando abrir-se para o mundo outdoor, digamos assim, porque replica os festivais de tuna que aconteceram em Espanha depois para o caso português, mesmo fazendo essa inflexão, a tuna portuguesa é geneticamente mais indoor do que outdoor. Claramente. Atenção que depois o franquismo termina em 76 com a queda de Franco, passamos à democracia, neste caso sob a égide de uma monarquia constitucional, que é que vigora ainda hoje, e passaram a existir os chamados grandes certamenes. E logo em 77, em Granada, a Tuna Direita de Granada inicia aquilo que foi conhecido como os grandes certamenes, que eram coisas absolutamente estratosféricas, quer no número de tunas presentes, quer em toda a logística que era montada. É uma reação natural. Se foram até um determinado ponto as tunas espanholas usadas por um regime e foram basicamente castradas em tudo que faziam, temos aqui o exemplo de ser à porta fechada, etc, etc. A partir do momento em que deixam de existir essas contingências, temos obviamente uma largueza de horizontes e um fartar vilanagem, como eu já disse aqui, costumo usar esta expressão exatamente para ilustrar. E é nesses grandes certamenes que começam em 1967 e terminam mais ou menos em 86, é aí que vamos buscar a influência daquilo que são os festivais de tuna em Portugal no mundo. Tu na Universidade do Porto, aliás, estou aqui na Universidade de Coimbra, em 86 vai ao grande certamen de Salamanca,
e a Tuna Universidade do Porto está em Burgos também nesse mesmo ano, penso eu, noutro grande certamen, num dos últimos grandes certamenes que ocorreram em Espanha, e é daí que surgem essas influências naquilo que é o fazer o do Festival Tunas, tal qual nós o conhecemos hoje, em Portugal. Avançando, a nível de musicalidade, desde repertório, instrumentos, vocal, a nível vocal, há influências de Espanha em Portugal? Necessariamente, no boom tivemos, e vamos centrar do boom para aqui, tivemos várias fases do boom até aqui, e mesmo dentro dos 5, 6, 7 anos do boom, passamos por várias fases naquilo que é o repertório, por exemplo. Sim, claramente, as tunas, mais uma vez as tunas a norte, nomeadamente as do Porto, tocaram muitos temas, ou alguns temas espanhóis, do cancioneiro espanhol conhecido, precisamente pela influência que a tuna espanhola exerceu em Portugal, a proximidade com a Galiza, neste caso o Porto, a proximidade com a Galiza foi e continua a ser extremamente relevante. Não nos podemos esquecer que há muito tempo que Porto e Vigo estão distanciadas cerca de hora e meia de carro, quer dizer, acaba por ser mais perto, e é mais perto ir do Porto a Vigo do que do Porto a Lisboa, por exemplo, e as pessoas às vezes não têm muito bem a noção destas coisas. Depois dizer que a influência do Rente Robin foi aquele programa de captação de talentos onde também teve um concurso de tunas que foi emitido pela RTVE, a televisão espanhola, na época, no sentido de promover a imagem de Espanha também, por causa da exposição de 82 em Sevilha. Esse programa foi extremamente importante também para que a tuna espanhola entrasse pelas televisões então dos portugueses, neste caso do Norte de Portugal, dentro. Entrou dentro pela força do aumento de potência, diligentemente feito pela televisão espanhola, obviamente, aumentou a potência dos seus emissores e quem tinha antenas rigorosamente normais na época tinha o bónus de apanhar o canal 1, o canal 2 e a RTVE. Portanto, ainda não havia parabólicas, na CEPO se havia, eram caríssimas, eram extremamente caras, mas não era necessário porque os espanhóis tiveram a diligência de aumentar a potência para que se visse as suas emissões. Ora, concomitantemente, as emissões do Rente Robin, concomitantemente, tunas espanholas. Portanto, toda esta amálgama faz com que o repertório também seja claramente influenciado, e há muitas tunas no Porto nessa época a gravar temas espanhóis que são claramente cópias desses temas, e há uma influência e não há que o negar. Aliás, a universalidade da música vive muito disso. Dessa troca gasosa, mais uma expressão que eu uso aqui muitas vezes, essa troca gasosa era absolutamente natural, tal como aconteceu com Coimbra e Salamanca. A nível de estandartes e pandeiretas, houve influência ou Portugal completa tem um caminho diferente? Isso é outra história. O caminho que segue assim já é outra história. A pandeireta, aliás, toda a parte cénica da tuna portuguesa no boom é copiada à espanhola. Tocar de pé é copiado ao modelo espanhol. O abanar em duas filas de forma oposta, vamos passar cruzada, é espanhol. Os símbolos nas capas é a influência da moda mochilera, que os espanhóis usavam símbolos, não é? Que tinha a ver com aquilo, quando faziam os interrails, os famosos interrails, nos anos 60 e 70, iam colocando símbolos e autocolantes, ok? Nas suas capas, nas malas, nas malas de viagem, etc, etc. E essa influência mochilera, das mochilas, daí chamar-se influência mochilera, claramente assim que eles chamavam. Essa influência transportou-se para as capas dos espanhóis, que por sua vez nós vamos também ver. Está aí a explicação porque há tunas, nomeadamente no Porto, que usam as capas, parecem exames de código. Claramente, mas a influência é essa, não há aqui nada do outro mundo, é uma influência contra qualquer. O tocar a pandeireta, o bailar da pandeireta e o bailar do estandarte são mais duas influências espanholas nítidas, objetivas. Não há dúvida nenhuma a seguir. Depois assim nós evoluímos e concomitantemente já deu para perceber que os espanhóis nesse aspecto continuaram cristalizados e parados no tempo. As nossas pandeiretas são muito melhores que as pandeiretas espanholas, porque conseguem fazer uma data de coisas sem deixar de marcar o ritmo. Por exemplo, temos aqui um caso de uma evolução. Para acabar, última questão. Há alguma influência portuguesa para o lado espanhol? Temos algumas influências pontuais, embora seja muito mais difícil esse percurso oposto. Ou seja, nós fomos beber muito mais ao exemplo espanhol, mas os espanhóis, porque são muito mais conservadores, são em alguns casos são até ultraconservadores naquilo que é a noção deles de tuna, muitos deles ainda assentam erradamente, e por muito que se diga e escreva, e mesmo em Espanha, ainda há gente que não consegue ler livros de colegas que escreveram sobre essa temática.
é extremamente ultraconservador, é extremamente machista, esse lado que ainda existe, por exemplo, ao ponto de dizerem que as tunas nasceram no século XII. Isso é mentira. Não nasceram no século XII, nem em Espanha, nem em lado nenhum. Não há tunas no século XII, não há tunas no século XIII e não há tunas até o último quartel do século XIX. Ok? Existiu sim, até 1836 mais ou menos, quando terminou o foro académico em Espanha, o hábito de correr lá tudo. Depois daí para a frente as coisas mudaram radicalmente, ok? O mundo evolui. E em Espanha ainda há gente que não percebeu que o mundo evolui. E é exatamente por não terem percebido que o mundo evolui que pararam no tempo. E é por isso que não vemos as pandeiretas espanholas, infelizmente, a fazer aquilo que fazem as portuguesas, não vemos os estandartes espanhóis a fazer aquilo que fazem os estandartes portugueses, não vemos repertórios a evoluir conforme vemos cá em Portugal. Não. Se em Portugal as pessoas procurarem no repertório ter repertório próprio, em Espanha parece que fazem gala num certamente de tunas onde estão 20, 17 tocarem clavelitos. Tentam ver quem é que toca a melhor versão. Portanto, continuam parados rigorosamente no tempo. Obviamente isto é uma generalidade, há exceções e, sintomaticamente ou não, as exceções de Espanha são aquelas que são as melhores tunas espanholas da atualidade. São exatamente aquelas que fogem à regra ultraconservadora, machista, absolutamente falangista, eu diria até, sem medo de usar as palavras, de um conceito de tuna que, por isso simplesmente, é errado de uma ponta à outra. Porque a história, assim o diz, a própria história deles. Ok, já ultrapassamos ligeiramente o nosso tempo. Ligeiramente. E está feito mais um Tunas Portugal. Obrigado pelas respostas. Obrigado este foi mais um Tunas Portugal. Até breve. Até breve. Continuação. Adeus, boa noite.